Olá a todos, vamos continuar a ler nosso livro Além da Democracia. Estamos no mito 12, o mito de que somos todos democratas. Se a democracia não entrega o que as pessoas realmente querem, como é que a maioria das pessoas ainda a apoia? Isso é uma pergunta, né? Porque o que vemos aí, né, não é o que o povo almeja em relação a tal democracia, né? Não é todo cidadão pensante um democrata, mesmo que por vezes reclamem do governo? Bem, isto é indiscutível. Se as pessoas realmente acreditam em algo, não depende do que elas dizem, mas do que elas fazem quando elas têm uma escolha livre. Se alguém é forçado, um exemplo, é uma metáfora, né? Se alguém é forçado a comer frango todos os dias e diz que adora frango, isso não é muito convincente, pois ela está sendo forçada a comer aquilo todo dia, né? É apenas acreditável se a pessoa é livre para não comer frango. O mesmo vale para a democracia. A democracia é obrigatória. Todo mundo tem que participar. Indivíduos, vilas, cidades, municípios, todos afirmam que todos devem se submeter e ninguém pode se separar, né, entre aspas. Será que as pessoas se deslocariam para outra cidade a 20 quilômetros de distância se os impostos fossem mais baixos ou a burocracia menos intrusiva? Mesmo se eles não fossem autorizados a votar lá, muito provavelmente o fariam. Muitas pessoas já votam com os pés e se mudam para regiões prósperas do mundo, onde há pouca ou nenhuma democracia. Alguém que em uma democracia diga que é a favor da democracia é o mesmo que um cidadão da ex-União Soviética dizer que iria escolher um Lada, um automóvel, né, de época, que só tinha essa marca na época. As pessoas eram praticamente obrigadas a escolher esta marca, mesmo se ele tivesse a chance de comprar um Chevrolet ou um Volkswagen, o que não era uma opção na época da União Soviética. Pode ser, mas não é provável, tal como o cidadão soviético que não teve outra escolha senão o Lada. Nós não temos outra escolha que não seja a democracia. Praticamente enfiam goela abaixo a tal da democracia. As pessoas abraçam. De fato, muitos democratas corretos de espírito ficariam, sem dúvida, felizes de escapar das mesmas medidas que eles, supostamente, escolheram por meio das urnas. Se eles tivessem mesmo uma escolha, será que as pessoas, real e voluntariamente, pagariam a taxa de previdência social ao governo? Sem saberem se os benefícios da previdência social ainda existirão na altura em que eles vão se aposentar? Que é uma incógnita, né? Quantos serviços de baixa qualidade e de alto custo do governo eles escolheriam pagar voluntariamente se tivessem escolha de gastar o seu dinheiro de maneira que desejassem? O economista americano Walter Williams reconheceu o fato de que geralmente não queremos que as nossas decisões individuais sejam decisões democráticas. Ele escreveu, : Para destacar a ofensividade à liberdade que a democracia e o governo da maioria representam,
Apenas pergunte a si mesmo quantas são as decisões da sua vida que você gostaria que tivessem sido tomadas democraticamente. Como, por exemplo, sobre o carro que você dirige, onde você mora, com quem se casar, se deve comer peru ou pernil no jantar de ação de graças. Se essas decisões fossem tomadas por meio de um processo democrático, as pessoas médias veriam-nas como tirania e não como liberdade pessoal. Não é menos tirania ter o processo democrático determinando se você deve comprar um seguro de saúde ou se deve poupar dinheiro para a sua aposentadoria? Tanto para nosso bem e para o bem de nossos semelhantes em todo o mundo, deveríamos estar defendendo a liberdade e não a democracia. Que nos tornamos onde um congresso malandro faz tudo o que lhes possa conceder uma maioria de votos. O fato de que muitos defensores da democracia não acreditam realmente nas ideias que promovem pode ser visto no comportamento hipócrita dos políticos democráticos e dos funcionários do governo, que demasiadas vezes não praticam o que pregam. Como por exemplo, o horário político. As propagandas eleitorais, né? Pense nos políticos socialistas que criticam os altos salários dos executivos das empresas e depois trabalham para essas mesmas empresas quando se aposentam da política. Ou nos políticos que pregam as bênçãos do multiculturalismo, mas vivem em bairros brancos e enviam seus filhos para as escolas de brancos, ou nos políticos que votam a favor de guerras, mas nunca enviam seus filhos para lutar nelas. A democracia é obrigatória, todo mundo tem de participar. Indivíduos, vilas, cidades, municípios, estados, todos devem se submeter e ninguém pode se separar. Há várias razões para que as pessoas dizem que apoiam a democracia, apesar do seu comportamento mostrar o contrário. Primeiro, é compreensível que as pessoas atribuam a nossa relativa prosperidade ao sistema político sob o qual vivemos. Estamos muito bem de vida e nós vivemos em uma democracia. Por isso, a democracia deve ser um bom sistema. É este o seu raciocínio, mas isto é falacioso. Compare isso com o que alguns apologistas da União Soviética diziam sobre Lenin e Stalin. Claro, esses ditadores podem ter cometido atrocidades, mas as pessoas devem, contudo, estar gratas a eles porque, sob o seu domínio, a União Soviética foi industrializada e todos tinham acesso à eletricidade. Mas a Rússia teria sido eletrificada e industrializada de qualquer maneira no século XX, mesmo se Lenin e Stalin nunca tivessem aparecido. Da mesma forma, o progresso em nossa sociedade não pode ser simplesmente atribuído ao nosso sistema político. Olhe para a China. A economia chinesa cresceu a uma velocidade vertiginosa, mas o país não tem democracia. Prosperidade é baseada no grau de liberdade econômica que as pessoas desfrutam e na segurança de seus direitos de prosperidade e não no grau de democracia. Uma segunda razão pela qual as pessoas tendem a apoiar o nosso sistema é que elas acham que é difícil imaginar o que suas vidas seriam se elas pudessem ficar com todo o dinheiro que ganham e não tivessem de pagar impostos.
Você pode ver a estrada pública grátis no qual você dirige, mas você não pode ver um novo centro de saúde que poderia ter sido construído com o mesmo dinheiro. Você também não pode imaginar as férias que poderia ter gozado caso você não tivesse que pagar a guerra no Iraque. Ainda menos visível é a inovação que poderia ter ocorrido se o governo não tivesse interferido na economia. Em um mercado livre, muitos novos tratamentos médicos salvadores de vidas poderiam, sem dúvidas, ter sido desenvolvidos e que estão agora sufocados pela burocracia. Muitas vezes parece que o governo, magicamente, fornece muitas coisas grátis, mas há um preço oculto a ser pago. Todas as possibilidades, serviços, produtos, inovações que não são criadas porque os meios para criá-las estão sendo usurpados pelo Estado. As pessoas só veem o que é conjurado da cartola do governo e não o que desaparece dentro dela. E depois há uma terceira razão pela qual todos nós pensamos que somos todos democratas. Nomeadamente porque estão continuamente nos dizendo que somos nossas escolas, a mídia, os políticos, todos eles constantemente passam a mensagem de que a única alternativa possível para a democracia é a ditadura. Dado este status divino como um baluarte contra o mal, quem ousaria ser contra a democracia? Por hoje é só, até o próximo vídeo. Valeu!